muitas emoções nesse jogão de bola. A festa do Bahia começou cedo, logo aos 2 minutos, quando uma tabela entre Kaique e Jean Lucas pela esquerda deixou Michel Araújo na cara do gol. Logo depois, Iago Borducci bateu cruzado na entrada da área, mas a bola parou nas mãos do goleiro. O Paysandu ainda tentou aproveitar alguns espaços do tricolor e até explorar falhas de Marcos Felipe, mas sem sucesso. Quem não desperdiçou as chances foi o centroavante William José, que aos 31 minutos recebeu um lançamento de Kaique e só empurrou para o fundo do gol. A estrela do camisa 9 brilhou de novo aos 47 minutos. Após um chute de Jean Lucas, a bola sobrou para o artilheiro dar um toquinho na saída do goleiro e marcar o terceiro para o Bahia. Na volta do vestiário, o Paysandu tentou reagir e aos 7 minutos, Marcelinho teve uma boa chance. Driblou o goleiro, mas parou na zaga tricolor. Com o jogo controlado, o esquadrão balançou as redes pela última vez com Rodrigo Nestor, aos 21 minutos. A vitória à la Rogério Ceni deixou o treinador orgulhoso. Mas até lá, o esquadrão aproveita o bom momento e sonha com os títulos que podem vir. Agora o Bahia volta as atenções para o Campeonato Brasileiro quando enfrenta o Grêmio no domingo, em uma partida que pode valer até a vice-liderança do campeonato. Estava muito ansioso para fazer o primeiro gol aqui na Fonte. Que bom que pode sair hoje, junto com a classificação do time. Estou muito feliz e espero que possa ser só o começo. Fico feliz de hoje poder conseguir ajudar o Bahia nas primeiras jogadas. Fui feliz. Consequentemente, conseguimos esse triunfo que é importante para a gente. Hoje eu pude entrar com cabeça boa. Acho que ao lado dos meus companheiros pude fazer uma boa partida. A gente conseguiu a classificação que era mais importante. Eu consegui fazer um bom jogo, então só dar sequência no trabalho. Domingo a gente tem um jogo muito importante e vamos por mais. Acho que o último jogo contra o Vitória já foi um jogo muito importante para recuperar a confiança. Hoje a classificação, eu acho que põe muita gente que não tinha jogado ou jogado menos nos últimos minutos, nos últimos jogos, terem minutos hoje. Eu acho que isso dá motivação para esses caras. Vamos nessa, porque esse trio aqui tá cheio de assunto para comentar essa partida, né? Bahia classificado, avançando de fase aí e com louvor. O Bahia classificou com muito mérito, né? Na verdade com mais facilidade do que a gente estava acostumado a ver nos últimos anos, né? Acho que é uma tônica que a gente vai ver daqui para frente, né? Com mais naturalidade, né? O Bahia normalmente sempre sofria muito em qualquer competição, pior ainda no mata-mata, e a gente vê um Bahia que com time titular, com time misto, o Bahia consegue manter o nível, não se aperta mais com times, com todo respeito ao Paysandu, times com qualidade técnica inferior, né? Então o Bahia consegue engolir esses times sem muita dificuldade. Ontem o Bahia, como eu falei, teve até alguns deslizes defensivos aí, mas faz parte, né? Uma zaga diferente com o Fred, né? Que é um garoto ainda, o Gabriel Xavier ainda tentando recuperar o ritmo após ter voltado de lesão, mas acho que ofensivamente ali o meio funcionou. O Acevedo não consegue fazer aquela função do Caio Alexandre, né, de dar aquele ritmo, de cadenciar mais o jogo, mas é um guerreiro dentro de campo, então a gente perde um pouco naquele balanço do meio de campo sem ter o Caio Alexandre, mas ganha muito mais ritmo, muito mais vigor físico dentro de campo, e é bom também para o Ceni ter essa possibilidade de variação, né, para poder montar o time. E aí você vê muitas peças funcionando, Ju, né? Enquanto a gente vê um Lúcio vivendo uma seca interminável, por outro lado a gente vê o William José finalmente entrando em forma, se reencontrando, fazendo as pazes com o gol, sendo decisivo em todas as competições que ele tem tido oportunidade. O Kaique ganhando confiança, ganhando maior minutagem. A gente sabe que o Kaique vem de uma lesão pesadíssima e de poucos jogos antes dessa volta para o Bahia, então é o cara que precisa de mais ritmo, vai demorar um pouquinho mais para conseguir jogar 90 minutos com tranquilidade, mas mesmo assim, dentro do possível, ele consegue entregar o que se espera dele, que é qualidade técnica,
e principalmente ser agressivo e decisivo naquele último trecho, daquele último terço do campo, né? Ontem deu 2 assistências, você vê o Michel Araújo ganhando um pouquinho mais de confiança, principalmente depois que Ceni deu uma cutucada nele, né? Dizendo que ele estava abaixo em relação aos outros jogadores. O Ceni, inclusive, está com essa mania, né? Ontem falou também do Nestor a mesma coisa, dizendo que estava abaixo dos outros jogadores. Os dois, né? E os caras estão respondendo com gol dentro de campo, né? Com entrega. E isso é importante, né? Um momento decisivo. O Bahia agora tranquilo, com mais dinheirinho no bolso aí depois dessa classificação na Copa do Brasil. E, como eu falei, vai agora para o sul do país, né? Eu acho que o Bahia deve entrar não com força máxima, mas não como fez ontem com 9 jogadores reserva, né? Porque precisa dessa pontuação, precisa se manter ali na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. E tá jogando fora de casa. Exato. Também, né? E você tem uma questão, né? Você não vai precisar ter o deslocamento para o jogo com o Inter. Então você consegue ter uma recuperação melhor ali dos atletas. Então dá para você usar algumas peças que, se tivesse uma viagem mais longa, provavelmente o Ceni não usaria. Mas o Bahia vive um bom momento, e quem estava aí secando e falando em crise, né? Pô, imagine, a gente viu o Bahia, estava até falando com o Neto antes do programa, a gente se acostumou a ver o Bahia na temporada ficar 12, 13 jogos, todo ano a mesma coisa, sem ganhar. A gente vê o Bahia perder um jogo fora para o Flamengo, um jogo fora pela Libertadores contra o Atlético Nacional, e o pessoal falar em crise. Pô, se toda a crise esse ano fosse, todo ano fosse assim, né? O torcedor está muito exigente. Entrou um amigo aqui dizendo que o Bahia era para estar liderando o campeonato. Eu falo, calma, gente. Nos últimos 10 jogos, né? O Bahia ganhou 7. Tá bem. Nos últimos 10 jogos, o Bahia ganhou 7. O deslize maior foi contra o Nacional em casa. Justamente. Já poderia ter classificado o Bahia naquela ocasião. Exato. E hoje as coisas poderiam estar muito mais tranquilas em relação à Libertadores. Mas nesse meio tempo, o Bahia vai visitar o Palmeiras e vence fora de casa, vence o Botafogo, vence o Paysandu, inclusive na ida na Copa do Brasil também com o time reserva. Vence o Clássico. E vence o Clássico. Então, assim, essa sequência para o Bahia é muito importante, e é um começo de Brasileirão para o Bahia que só não é melhor do que a do ano passado, né? São 3 pontos, se não me engano, de diferença em relação ao início do Bahia no ano passado no Brasileirão. Exato. Que foi muito bom, né? Foi histórico. E aí você está falando de um ano que a gente tem Libertadores, né? Então Exato. O Bahia vem jogando desde a pré-Libertadores. Se você botar na balança aí, é um início de temporada super positivo. Título baiano, bem na Copa do Brasil, bem na Libertadores. Na verdade, surpreendendo na Libertadores. E diferente do que muitos imaginavam, que o Bahia não conseguiria manter o nível com todas as competições simultaneamente, mesmo com elenco curto, o Bahia está bem em todas as frentes e o torcedor pode ficar tranquilo. O que me agradou muito ontem, Ju, meu caro telespectador, foi que esse Bahia tido como time reserva, que para mim isso não voga, eu acho que o elenco é equilibrado, o Bahia atacou os espaços corretamente. E essa é uma característica do Kaique. Ele ataca muito bem os espaços nas costas dos laterais. É um bom jogador. E outra coisa, o Bahia pegou um time que estava jogando de uma forma tática reativa, tentando uma bola. O Paysandu não veio aqui para ir para cima do Bahia. Eles não marcaram lá em cima, só a partir do segundo tempo, porque não tinha mais jeito. Tá tomando 3. Então, o Bahia conseguiu fazer o balanço que o Rogério falou, que ele sempre fala, e a jogada do primeiro gol, por exemplo, começa tudo do lado esquerdo. De repente está lá do lado direito, o Jean Lucas dá o apoio que o Bahia não tinha lateral, porque jogou com 3 zagueiros, e ele ataca o espaço em 30 toques de bola, sem perder a bola, e consegue finalizar com o Araújo. Então, isso me agradou muito. O time que é tido como titular tem essa dificuldade de atacar o espaço. E o Bahia, quando chegava do lado da área, tinha 4 ou 5 jogadores lá dentro para finalizar. Isso é muito importante a nível ofensivo. É um pouco diferente também, inclusive, da forma que o Bahia se comportou no dia de ontem, né? Em mais função do 9 no primeiro tempo. Eu acho que o William participa, se não me engano, dos 2 gols na construção do lance e consegue encontrar espaço, né? Ele dá o passe na direita e consegue já voltar para a área para poder finalizar. Tanto que no primeiro gol do Michel Araújo ele tenta bater, mas ele fura a bola. Exato. Então, acho que é importante falar sobre isso. Outro ponto que é legal também de citar é a base. Se eu não me engano, no segundo tempo o Bahia teve ali mais de 5, né, 6 jogadores da base. Que já começou o Fred, entrou o Juan Pablo. 5 jogadores. Foi muito bom o que o Ceni fez. E a gente fala isso para ele dar entrou essa continuidade. Thiago, né? Mas é aquela coisa, Azul, porque é o seguinte, é uma coisa que eu até tenho cobrado sempre, assim, nas oportunidades que eu tenho de poder falar sobre o Bahia, é que se um jogo desse, contra um Paysandu, você dando 3-0, você não utilizar a base, vai usar o quê? Na Libertadores? O Juan Pablo entrou bem demais. Usa nesses momentos aqui chave, ou vai ter que esperar o Baiano no ano que vem para testar os meninos, né? E eu acho que não é nem só teste, né? É dar realmente, deixar jogar. Confiança. Dar minutagem, deixar jogar para se sentir cada vez mais confortável ali com esse grupo.